A Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT, realiza a partir desta terça-feira o simpósio de Direito Agrário. Em discussão a questão fundiária aqui do nosso estado. E para falar sobre esse assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia o professor da Faculdade de Direito da UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, Marcos Prado. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professora, a questão aí fundiária, principalmente os conflitos agrários, eles demoram muito para se resolver. E esse é um dos temas do seminário, do simpósio. Na verdade, é o tema, o eixo principal tentar entender o porquê disso. Na verdade, se perceber aí, são 5 palestras que são quase que depoimentos, porque são pessoas que todas elas trabalharam nesse assunto sobre isso. Então, a importância disso consiste até nesse depoimento dessas pessoas. Até o primeiro, o doutor Antônio Peleja, que foi responsável pela Comissão Fundiária da Corregedoria do Tribunal de Justiça no ano passado, trabalhando, que foi o momento da implantação dessas comissões fundiárias municipais. Então, ele traz um depoimento para esse próprio. É claro que de maneira nenhuma se trata de palestra mesmo, mas tem altamente esse cunho. E com relação à doutora Adriana, tratando dos conflitos fundiários coletivos e atuação. Adriana Cunningham, que é a titular da vara agrária aqui em Mato Grosso. Professor. É uma vara situada em Cuiabá, mas é responsável por todos os conflitos fundiários coletivos no estado de Mato Grosso inteiro. Dando uma resposta do estado de Mato Grosso, do artigo 126 da Constituição, que permite, estabelece a possibilidade dos tribunais de justiça estabelecerem varas agrárias para dirimir conflitos fundiários. E Mato Grosso fez isso. Idem com relação ao próprio Juscelino também, que é perito judiciário e vai falar sobre desapropriação agrária, a fase judicial. Então ele tem um manejo, enfim, trabalha nesse assunto. Com relação à própria Evelinice, que vai falar sobre o usucapião extrajudicial, é uma carta horária e neste momento em que nós estamos procurando estabelecer as condições para as atas notariais que vão regular, ser base para esse usucapião extraordinário. Não estou de maneira nenhuma adiantando os assuntos das exposições, até porque não sei, de cunho de cada um dos palestrantes, mas noticiando a pertinência e a atualidade dos temas nesse momento aqui. Idem com o doutor Jeová, que, enfim, do próprio Intermate, trazendo as notícias e falando sobre legitimação de posse e regularização de ocupação em Mato Grosso. Professor, um dos temas da palestra, como o senhor falou, é o conflitos fundiários coletivos dentro do estado. E a gente teve um conflito recente que chocou o estado inteiro, o Brasil também, uma chacina onde 9 pessoas foram mortas em Coniza. E o nosso estado tem um índice muito negativo quando se fala de direito de fundiário, né? Direito agrário, de reforma fundiária. O que o senhor pode trazer para a gente aqui? Mato Grosso continua liderando os conflitos agrários aqui no Brasil? Olha, com relação a isso, de liderança, até tem uma disputa aí acirrada com o Pará e Maranhão, enfim, não é fácil. O Brasil, a questão fundiária ainda continua sendo uma questão de sangue. E isso é uma coisa muito premente, e eles são conflitos, quase sempre conflitos coletivos. E aí nós estamos falando de comunidades tradicionais que também estão tentando se estabelecer essa sua própria exclusividade nesse aspecto fundiário. Enfim, são N questões, historicamente elas vêm se estabelecendo e que agora não, já há algum tempo, não podemos dizer que agora todos nós aqui nascemos e crescemos diante de um eterno conflito fundiário. E se você perquirir na história, vai ver que desde o século XIX
esse conflito vem permanentemente. Agora, professor, estabelecendo. aqui em Mato Grosso, os grandes proprietários rurais, eles têm muito apoio, muito incentivo, fácil acesso ao crédito agrícola. Sim. Nos conflitos fundiários, eles envolvem basicamente os pequenos proprietários. Nós podemos entender que essa regularização fundiária demora porque ela seria feita para os pequenos, porque os grandes já estão muito bem atendidos? Esse aí, nós envolvemos diversas situações. Veja que o crédito rural vai para o grande proprietário. E é uma verdade. Até porque, por falta da regularização fundiária, não tem como garantir. Esse proprietário não tem a garantia para ter acesso ao crédito. Exatamente. Então, aí você percebe que começa por aí e inclusive a necessidade da regularização fundiária, a necessidade de se acertar essa situação lá. Agora, o pequeno, a disputa fundiária, se você colocou como proprietário, não é o proprietário, mas muitas das vezes é o produtor daquilo do qual nós nos alimentamos. Porque o grande proprietário, ele produz commodities. Então, se discute mesmo, nós falamos, o Brasil é o celeiro do mundo, Mato Grosso é o celeiro do mundo. Olha, se você abrir sua casa agora, foi na sua despensa, você, o telespectador, dificilmente você encontrará entre os itens dos alimentos algo produzido em Mato Grosso. Então, pode-se dizer que essa falta de regularização fundiária impede o avanço e o investimento de outros países aqui no nosso estado também? A questão aí, ele impede a participação, a integração do pequeno produtor, ele pede a integração do pequeno produtor na toda a cadeia de produção, até por conta da dificuldade com o crédito rural. Malgrado o crédito rural também ser um instrumento porque ele estabelece uma técnica, um padrão tecnológico, e esse padrão tecnológico leva à concentração fundiária. E esse é o drama que vivemos. Então eu crio as situações para regularizar e, ao regularizar, eu permito que ele funcione dentro do sistema produtivo nosso, que consome capital e que depois vai ensejar cada vez mais a concentração. Então, a concentração está vinculada ao crédito rural, que está vinculado também ao padrão tecnológico. Está vinculado também a uma outra questão. Os grandes têm um canal de comunicação direto com o poder público. Os pequenos, eles não têm essa representatividade. E é por isso que o problema se arrasta, porque lá no final das contas, quando se coloca o tracinho de igual, é falta de determinação política para resolver uma questão tão grave como essa. Exatamente. Há sempre essa questão, é uma questão política no fundo, né? A divisão é uma questão política. Só para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse onde que podem ser feitas as inscrições do simpósio, e elas são gratuitas, né? As inscrições para o simpósio podem ser feitas meia hora antes, no próprio local do simpósio. Elas são absolutamente gratuitas e elas ensejarão certificados de 4 horas para, enfim, atividades complementares, etc. Professor, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade e espero contar com vocês lá. Claro, obrigada, professor.